Então, continuando o nosso assunto, né? Então, a gente estava falando de distritos. Então, decidir requerimentos, reclamações, os distritos, né? As representantes dos distritos. E aí a gente vem aqui sobre obras de serviços públicos municipais, né? As obras, a realização das obras municipais deve ser adequada às diretrizes dos planos diretores, né? Ressalvadas as atividades de planejamento e controle, a administração municipal poderá desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, né? Ressalvadas as atividades de planejamento e controle, a administração municipal poderá desobrigar-se, quer dizer, ela pode terceirizar, se não o planejamento e o controle não podem ser terceirizados, né? Mas obras públicas e outras questões podem ser terceirizadas, né? Então, poderá desobrigar-se da realização de material de tarefas executivas, recorrendo sobre o que convenientemente ao interesse público, a execução indireta mediante concessão ou permissão de serviços públicos ou de utilidade pública, verificando que a iniciativa privada esteja suficientemente desenvolvida e capacitada para a sua execução. Por exemplo, o serviço de limpeza pública ela pode terceirizar, serviços de transporte público, vários serviços podem ser terceirizados. Apenas o que não pode ser terceirizado é o controle e o planejamento do setor público, isso não pode ser terceirizado. A permissão de serviço público de utilidade pública sobre o título precário será otorgada por decreto, por prazo não superior a 6 meses, após o edital de chamamento de interessados para a escolha do melhor pretendente. A cessão só será feita com autorização legislativa mediante o contrato precedido de concorrência. Então, se qualquer, como é que se diz? Quando o setor público, ele terceiriza, quando ele conceder permissão para que o serviço público seja desenvolvido por uma entidade pública, essa permissão precisa primeiro ser feito um edital para que as pessoas tenham conhecimento, falem ali o que elas são possíveis de fazer dado um determinado renda ali disponível no edital, e vão ser na ampla concorrência ali, alguém vai ser selecionado para prestar aquele serviço, aquela atividade, que o município pode desobrigar-se, da realização. Aí essa empresa pública que vai realizar, essa empresa privada, na verdade, que vai realizar. Se essa empresa que foi selecionada não fizer as coisas ali como manda o contrato, fizer alguma coisa errada, fora do prazo, os municípios poderão retomar sem indenização. O município pode tomar aquilo ali, aquela prestação de serviço sem indenização, Então, se os serviços executados estiverem em desconformidade com o ato ou contrato, bem como aqueles que se revelaram insuficientes para o atendimento dos usuários. Nas delegações ou permissões, nas concessões, novas concessões ou permissões para exploração do serviço funerário, enfim. E a lei específica disporá sobre o regime de empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos ou de utilidade pública, o caráter especial de seus contratos, de sua prorrogação e as condições de caducidade, fiscalização, rescisão da concessão ou permissão de observado o disposto nesta lei orgânica. Então,
cabe, né, a entidade do município aí fazer a fiscalização, né, dessas obras, perceber se essas concessões elas podem continuar, né, se elas estão observando, né, a lei orgânica. E quais são os critérios? Essas empresas que estão ali fazendo, que estão executando aquela atividade para a prefeitura, elas estão atendendo os direitos dos usuários, né? Qual a política tarifária? Elas têm movidoria, elas estão ouvindo as comunidades, né? A comunidade, né? Elas estão tendo a obrigação de manter o serviço adequado, né? De forma adequada, né? Há reclamações, né? Elas estão atendendo as reclamações relativas, né, aos serviços públicos. Então, né, isso tudo aqui dentro das obras, né? Então, essas obras, o município ele tem que fiscalizar se elas estão atendendo minimamente ali o que elas proporam, né, para os usuários, né? Salvados os contratos especificados na legislação, as obras, serviços, compras, alienações serão contratados mediante o processo de licitação. Voltando aqui, a palavra licitação para realidade do município, que assegura, então, novamente, vai ter que fazer um processo de licitação para ter um edital, para que as empresas possam concorrer e serem selecionadas ou não para desenvolvimento daquela obra, né? As relações jurídicas aqui, olha, vamos pôr aqui, vou virar assim para melhorar para nós, né? Aqui as ações são regidas do município pelo direito público, né? E as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadores de serviços públicos, responderão pelos danos de seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, sem obrigatória a regressão no prazo estabelecido pela lei contra o responsável nos casos de dolo, né, ou culpa, sendo obrigatória a regressão, né? Esses indivíduos precisam ser julgados, né, ser feito toda a análise do processo deles em prazos estabelecidos em lei, né? E ali se conferido se teve o dolo ou culpa, se teve intenção ou não, né, naquele ato de infração, né, as responsabilidades de execução de serviços pela administração pública municipal e dos bens municipais, né? Prefeitura, a cidade, o poder público municipal, ele também tem bens, né? Que são os bens do município, né? Que são o quê? Imóveis, ações, porventura o município tenha, títulos que o município tenha, é o que são os bens do município, né? Quem tem que administrar esses bens é o prefeito, né? Dado que ele tem que respeitar a competência da Câmara Municipal Legisladora, né? Que nós já falamos lá no primeiro ou no segunda aula, não sei. Quando aqueles utilizados em seu serviço. Os bens do patrimônio municipal, eles são cadastrados, né? Eles são zelados e tecnicamente identificados, especialmente as edificações de interesses administrativos, as terras públicas, a documentação. Então, é aquela coisa do inventário, aquela coisa de numerar, de dar números. Então, esses bens precisam ser cadastrados, né? E tecnicamente identificados, com aquela coisa da vistoria, né? Especialmente os veículos oficiais do município só poderão ser utilizados para o serviço do município, né, sob pena de responsabilidade de ressarcimento das despesas, no caso dela inadequado. Eu não posso usar os veículos do município
para questões privadas, né? Não podemos utilizar, né? A aquisição de bem imóvel a título oneroso depende da avaliação e autorização legislativa. Então, também, aqui a Câmara dos Vereadores é ela que vai, aprovar ou não a aquisição de um bem, a incorporação de um bem imóvel para a população, para a prefeitura, né? A venda, que é a alienação de bens municipais, subordinada à existência de interesse público, devidamente, né? Aí tem todas essas vendas aqui de obras de bens municipais, né? Aí tem os tipos aqui de bens. Os imóveis, né, dependerá da autorização legal dispensada antes nos seguintes casos, né? Doação, quando for um bem imóvel, né, a prefeitura, quando for alienar, no caso ela tem que fazer um leilão, alguma coisa assim, né, e depende da autorização da Câmara, né, e esse leilão vai ser aberto para ampla concorrência e o melhor preço vai ser aquele que a prefeitura vai pegar. Mas, em alguns casos, não há necessidade disso. Por exemplo, quando o bem é de doação, constando em lei e da escritura pública, os cargos do donatário, o prazo do seu cumprimento e a cláusula de retrocessão sob pena de nulidade do ato. Então, nesses casos de doação, né, aí não precisa dessa avaliação, de todo esse critério para alienar. No caso de trocas, né, quando imóveis dependerá da licitação, se for o caso de troca, dispensadas está nos seguintes: as trocas também, as permutas que forem de doação, de interesse social, não precisa passar por pelas normas, né, obedecer essas normas antes de ter uma avaliação anterior. Esses bens aqui, gente, eles precisam ser avaliados antes da alienação, né? A alienação de bens municipais subordinada à existência de interesse público devidamente justificado será sempre precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas, né? E aqui em cima a gente viu, né? E quando são imóveis, né, vai depender da concorrência, da autorização da Câmara, exceto, não vai ter que ter concorrência nem autorização da Câmara. Se for doação, né, se a prefeitura está doando alguma coisa ali que, né, está doando, né, e o donatário constatando em lei a escritura pública, os encargos do donatário, né, com o caso de trocas, em caso de trocas, né, também precisa fazer essa coisa, mas para bens imóveis dependerá de licitação dispensada para os bens móveis. A permuta os bens móveis também precisam passar pela avaliação, né, antes de serem cedidos para ampla concorrência, exceto no caso de doações, né, que são exclusivamente permitidos para fins de interesse social, nos casos de troca, venda de ações quando realizadas em bolsa, né? O município, preferencialmente, a doação ou venda de seus bens imóveis, outorgará a concessão de direito real de uso, quer dizer, se ele, né, mediante prévia autorização legislativa e concorrência, a concorrência poderá ser dispensada por lei quando o uso de destinar a concessionária de serviço público ou entidades essenciais, havendo relevante interesse público devidamente justificado. Então, doação, venda de bens imóveis, né, o município ele vai conceder ali, né, o direito de uso quando ele
atendendo, né, a prévia autorização, né, legislativa e a concorrência, né? Mas se for o caso, né, doação, o município lá, preferencialmente a doação ou venda de seus bens imóveis, né? Ele vai estar concedendo o direito real ao uso, né? E no caso de venda, tem que ter uma concorrência, e essa concorrência ela poderá, ou no caso de doação ou venda, tem que ter uma autorização legislativa nesse sentido, né? Essa concorrência, no caso de compra, quer dizer, de venda, só poderá ser dispensada, né? Quer dizer, poderá ser dispensada, né, se tiver um interesse público naquela venda ou naquela doação, né? Então a concorrência pode ser dispensada, por exemplo, no caso de uma doação, né, de uma coisa ali que tem muito interesse público e que isso foi justificado, não precisa de ter concorrência, né? Para isso, porque não faz sentido, né? A venda aos proprietários de imóveis, lindeiros, áreas urbanas remanescentes improveitáveis para edificação, resultantes de obras públicas, dependerá apenas de prévia avaliação e autorização legislativa, né? As áreas resultantes de modificação de alinhamento serão alienadas nas mesmas condições, quer sejam aproveitáveis ou não. Então, todas as terras do município só podem ser doadas, né? Ou só podem ser, como é que fala? Olha, toda hora tá fazendo isso, né? A venda aos proprietários de imóveis, lindeiros de áreas urbanas. Então, as áreas urbanas só poderão ser vendidas, né, com aprovação ali, né? Dependerá apenas da prévia avaliação e autorização legislativa, né? Então, só precisa ali da prévia avaliação. Então, vocês veem que para tudo precisa de avaliação, da autorização legislativa, né? E aí nós temos o que pode acontecer com o bem dos municípios. Eles podem ser concedidos mediante a contrato, direito público, remunerada ou gratuita, né? Ele pode ser permitido o uso, ele pode ser cedido, ele pode ser autorizado ao uso. Então, esse é o patrimônio, né? Essa concessão de bens públicos, né? A concorrência poderá ser dispensada mediante a lei quando o uso se destinar a concessionário de serviço público e entidade assistencial ou quando houver interesse público. Então, se não tiver nesses índices, tem que ter concorrência para essa cessão administrativa de bens públicos. Para a concessão administrativa de bens públicos, comuns, de uso comuns, só pode ser, essa concessão só será autorizada, né, para finalidades escolares, de assistência social ou turística, mediante autorização legislativa, vedada sua utilização para quaisquer atividades comerciais permanentes. Então, né? Gente, não sei porque essa menina apareceu aí, mas eu nem conheço ela, esses negócios desses plataformas aí que tem de fica passando esses vídeos de 20 segundos, tipo TikTok, acho que é o Kawaii. Né? A permissão poderá incidir sobre qualquer bem público pode ser concedido a título precário ou decreto, né? A autorização que poderá incidir sobre qualquer bem público será feita por portaria para atividades de uso específico e transitório pelo prazo máximo de 90 dias, salvo quando para fins de formar canteiro de obra pública, né? Então, para o indivíduo ser autorizado ali a usufruir de um bem público, a
né? Ele precisa de essa autorização, ela poderá incidir sobre qualquer bem público, será feita por uma portaria, né, para atividades de uso específico e transitório, né, em um prazo de no máximo 90 dias. Né? Aí é vedada a cessão e empréstimo de máquinas e equipamentos a outros municípios, né? Excesso em caso de declaração de estado de calamidade pública, isso aqui, né? Beneficiado pessoa jurídica ou física com bem imóvel de propriedade jurídica, seja gratuito ou sob a forma de incentivo. Então, isso aqui são as questões. Aí, na próxima aula, nós vamos falar aqui, que eu acho que é essa que mais cai, que é dos servidores públicos municipais, né?